Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal de Genildo Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai contar a história de ao completar os 10 anos, né? Que vai contar de ao completar os 10 anos, todas as pessoas recebem uma bênção da deusa que irá definir a sua classe e facilidade com que aprenderá aquelas habilidades. Ariel é filho dos lendários aventureiros Leon, o rei da magia, e Farah, princesa das lâminas, a deusa das lâminas no caso. Carregando uma forte expectativa de herdar uma classe e habilidades acima da média, né? Uma, uma forte expectativa de herdar uma classe e habilidades acima da média, entretanto, ao passar pelo ritual de bênção, Ariel descobre que não recebeu nenhuma classe, que habilidades de alto nível serão quase impossíveis de aprender. Estou falando de heróis sem classe. Quem precisa de habilidade? Então já solta o dedo no like, comenta embaixo compartilhando seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então vambora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que o Ariel ele tinha decidido sair dali, né? Sair da cidade das espadas e tudo mais e pedir demissão da guilda Dragon Fang. A Lilia ela estava muito preocupada porque praticamente ali dentro daquela guilda o mais forte era o Ariel. E a Raina ela tinha voltado para sua terra natal junto com o Ariel, mas o Ariel ele tinha pedido demissão e parte para sua terra natal. A Raina decidiu ir atrás dele para tentar trazer ele de volta ou descobriu por que ele tinha feito isso, de pedir demissão da guilda logo depois de terminar os campeonatos, né? Mas antes dela aparecer, ele estava treinando com sua mãe, mostrando tudo que ele tinha aprendido durante esse tempo que ele ficou fora da cidade natal dele, da terra natal dele, né? E ele mostra uma certa habilidade incrível, que consegue derrotar ela, né? Mas começa a causar um certo danos que todo mundo da cidade dava para ver os danos que estavam sendo causados pelo Ariel e pela sua mãe, né? O que deixa todo mundo preocupado, né? Até o próprio pai da Raina, né? Estava preocupado com isso, né? Depois que ele tinha saído de casa, né? E sua irmã mais velha, mais nova no caso, mais nova, bem mais novinha, que tinha ficado com a mesma idade, a irmã que eu acho que já tinha a mesma idade que ele, ela tinha saído, né? Por quê? Porque o Ariel, como ele era um sem classe, sem uma habilidade, sem classe de espadachim e tudo mais, ela queria criar. Existia muito preconceito em relação a isso. Pessoas tinham muito preconceito em relação a essa situação que o Ariel passava. Então, essa irmã dele no caso, que era muito grudado com ele, que era muito grudada com ele, assim como a irmã mais nova que apareceu, ela, né, ela tinha saído da sua terra natal para tentar mudar o mundo para que o Ariel seja incluído em algumas coisas, para que seu irmão não sofra tanto, né? Ela tinha esse pensamento. O Ariel, que era um sem classe, durante o treinamento ele acaba causando um grande alvoroço na cidade, mas ele tinha conseguido vencer a sua mãe, pois ele estava muito forte. E quando eles voltam para casa, né? Quando ele volta para casa, a irmã mais nova dele pula em seus braços, né? Após ter xingado a Raina de vaca gorda, né? Ela chamou a Raina de vaca gorda, né? O suficiente para ganhar esse apelido, mas a mãe, sendo que ela não estava gorda o suficiente para ganhar esse apelido. Mas a mãe dele queria saber como ele tinha conhecido a Raina, né? Porque ela achava que eles eram um casal e tudo mais, e ele fala que eles moraram juntos na guilda, né, e tudo mais. E a mãe deles achava que existia um certo romance entre eles, que existia alguma coisa e por conta disso, né? Ela tinha adorado ver que ele tinha conseguido uma namorada. O pai da Raina acaba aparecendo ali para falar daquilo que tinha acontecido mais cedo, que foi um momento de mãe e filho. E ela fala que vai ensinar a Raina a ser uma dama, se comportar como uma dama, cozinhar, pra poder continuar com o próprio Ariel, embora não seja isso que eles pensavam. Mas apesar de ter sempre deixado claro lá dentro da guilda que ele gosta de pessoas como a própria Raina, né? O que deixa o pai dela muito emocionado, pois ele estava preocupado com o futuro dela.
Porque quando a mãe da própria Raina morreu, ele não sabia ensinar esse tipo de coisa de menininha, cozinhar, essas coisinhas assim. A única coisa que ele poderia ensinar era a arte da espada, né? A arte da espada. Então, ao saber que a mãe do Ariel estava querendo ensinar isso para ela, né? Ele fica completamente emocionado e fica completamente emocionado que ela tenha conseguido arrumar um namorado também. Mas ela não sabe nem cozinhar, pois na hora que pediram para ela cortar um legume, essas coisas, ela acaba cortando a mesa que estava com a tábua de cortar. Enquanto isso, o Ariel tinha ido pedir para o seu pai para ele ensinar magia, mas como ele não tinha nenhuma classe, seria muito mais complicado. Por isso, seu pai falou que não poderia fazer isso, pois ele não tinha mana suficiente para aprender magia. Só que ele acaba explicando que tinha tomado uma poção de mana, tinha tomado alguma coisa, que tinha desbloqueado alguma coisa dentro dele. Com isso, seu pai acaba ficando muito animado. Por quê? Porque ele tinha uma certa inveja da mãe da sua esposa. Por quê? Porque ela passava muito tempo com o Ariel ensinando a arte da espada e tudo mais. E ele queria fazer a mesma coisa, embora ele só saiba usar magia. Então ele vai até uma loja, compra poções de mana e começa a treinar para aprender e se aprimorar cada vez mais. O pai dele pediu para ele concentrar um pouco de mana assim na palma da mão. Ele consegue, com sucesso, acaba aparecendo alguma coisa, um feixe de luz, um feixe de magia e tudo mais. E com isso ele fica ainda mais animado e fala aqui pro Ariel que é a mesma coisa de treinar com espada, né? Aprender magia é a mesma coisa de treinar com espada, né? Então, por conta disso, ele acaba decidindo ir, né? Pegar algumas poções de mana, tomar algumas poções de mana e ficar focado nesse treinamento para aprender magia e se aprimorar cada vez mais e ficar ainda mais forte, mesmo que ele não tenha nenhuma classe, né? E é isso, galera. Meu nome é Gineudo, do canal Gênio do Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando o dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos, aproveita para apertar o botão do inscreva-se, o botão do sininho, arigato e sayonara.